Park apareceu atrás dele e disse para ele se afastar um momento. Park agarrou a cabeça de Dirt Needley e a bateu contra a parede, deixando-o inconsciente e derrotando-o. Park ajudou Cindy e Bella, dizendo-lhes que haviam passado no teste. Agari e seus 2 homens estavam à mercê do capitão Ice Gaiter, que estava em segundo lugar no rank B. Ela nem deu a chance de Agari falar e rapidamente a derrubou, ordenando que seus colegas amarrassem os 2 homens. Gaiter superava Agari em força, julgamento e velocidade, deixando Agari sem nenhuma chance de reagir. Gaiter disse a Agari que ela deveria se arrepender e se juntar à deusa Parlia para evitar a dor em sua morte. Agari recusou, o que irritou Gaiter, que a chutou e puxou seu cabelo. A irmã rei avisou os homens de Agari para não tentarem ajudá-la, caso contrário, ela os mataria. Gaiter provocou Agari, dizendo-lhe que ela não era nada especial, mesmo que se unisse ao diabo, ainda sendo uma criminosa fraca e incompetente. Gaiter segurou a mão de Agari e a advertiu novamente para se arrepender. Agari relembrou seu passado, quando foi abandonada em um beco e acabou em um orfanato, antes de ser levada para a prisão. Ela pensou que as palavras sujas eram seu único mecanismo de defesa. Agari então desafiou Park para uma batalha de Diz novamente. Mas Park recusou, dizendo que só falaria uma palavra, e se ela conseguisse suportá-la, ele admitiria a derrota. Park causou um dano emocional em Agari, fazendo-a questionar a si mesma e pensar que era uma fracassada. No entanto, Park também a aconselhou a aproveitar sua fraqueza e enganar os oponentes para que revelassem suas próprias fraquezas. De volta ao presente, Agari queria se arrepender, e Gaiter ficou feliz ao ouvir isso, orando para a deusa Parlia. Agari usou essa oportunidade para causar dano emocional em Gaiter, fazendo com que ela e sua equipe perdessem a cabeça, tivessem sangramentos nas narinas e perdessem a consciência. Até os homens de Agari caíram nas táticas dela, e ela ficou radiante por ter derrotado todos eles. Na cantina, um chefe estava cozinhando no campo de prisioneiros há cerca de 10 anos. Ele estava preparando frango frito para a sexta-feira, mas Friday criticou suas habilidades culinárias após várias falhas. Friday começou a questionar se ele era realmente um cozinheiro. O chefe mencionou que não era um especialista em frango frito, o que irritou Friday, que o repreendeu por não ter orgulho como chefe. Friday disse ao chefe que não ser um especialista em frango frito era apenas uma desculpa. O chefe relembrou seu passado, quando foi derrotado por cozinheiros gênios em um estilo de personagem que poderíamos encontrar em animes de culinária. Ele começou a sentir desespero, pois não conseguia se ver tão bom quanto aqueles gênios, então passou a trabalhar como chefe na prisão. Seus olhos, que antes brilhavam quando era jovem, agora estavam tão escuros quanto breu quando se tratava de culinária. Mas Friday o lembrou de seu verdadeiro propósito. Friday percebeu ao olhar nos olhos do chefe, e pediu novamente frango frito. O chefe queria ter certeza de que Friday diria as palavras, "Está delicioso", enquanto colocava o sal de maneira parecida com o Salt Beer. O chefe preparou o frango frito para Friday, que começou a comer e sentiu como se estivesse no paraíso. Friday elogiou o chefe pelo frango. Depois disso, Karen e Dora apareceram na frente de Friday. Karen entendeu que não deveria interromper o momento de frango de Friday, mas estava certo de que chegou no momento certo para lutar contra ele. De volta a Park, ele estava no topo de um prédio observando a batalha de Agari. Park teve uma conversa com seu colega. Junho ficou surpreso ao ouvir Park chamá-los de subordinados e ficou surpreso ao saber que a irmã assassina, Agari, Friday, Gelro e Monji foram recrutados por Park. Park estava feliz que Agari tivesse passado no teste, mas um pouco desapontado com seus homens. Cindy perguntou sobre Gelro e Monji, e Park comentou que eles já tinham passado desde o começo, pois eram produtos já finalizados desde o início. Cindy e Bella perguntaram sobre o teste de Friday, e Cindy achou que Friday era mais fraco do que seu ranking indicava, pois perdeu para Park. Park explicou que, durante sua batalha, a sobrecarga de mana que aconteceu com ele no meio da luta causou apenas 20% de dano a Friday. Os outros 80% das feridas de Friday foram causados pela sobrecarga de mana. Isso significa que Friday é, na verdade, muito mais forte do que Park. Friday dominou facilmente Karen e Dora, deixando-os tremendo de medo dele. Friday deixou um brilho por toda parte, o que fez o chão explodir,
e Karen caiu no chão enquanto Friday olhava para ele. Friday disse a Karen para parar de atrapalhar seu sonho de mudar o mundo, mas Karen ficou bravo e repreendeu Friday, assumindo que ele teria vendido sua alma para a língua do diabo enquanto estava na prisão. Karen usou um exemplo para explicar seu ponto, e Friday concordou com ele. No entanto, Karen também explicou que Friday é mais forte que ele por causa de seu sonho ridículo e fútil. Karen tentou ajudar Friday a não cair na conversa do diabo, dizendo que o frango não era nada demais. No entanto, Friday se sentiu insultado e atacou Karen. Dora salvou Karen usando o poder da sabedoria que o chefe Elna havia dado a ela, fazendo com que um chifre surgisse em sua cabeça. Dora fez uma expressão fofa para Friday. Ela usou esse momento para cortar Friday com sua lâmina, e Karen também desferiu um soco em Friday. A luta continuou. No entanto, Dora e Karen estavam no limite, e Friday derrotou ambos com um único soco cintilante. Friday então disse a Karen que ele estava sendo muito passivo e deveria usar sua habilidade. Friday provocou Karen, questionando se ele não conseguia usá-la. Karen não conseguia acreditar que suas crenças estivessem certas, o que era a condição para usar a habilidade. Friday lembrou Karen do desastre no passado, quando ele matou a maior parte da tribulação BAP com suas próprias mãos e quando viu Varden. Varden disse a Karen que protegeria este mundo e seus filhos. Mas, após a batalha, Karen começou a questionar a si mesmo, observando outra tribulação BAP se abraçando no último momento. Enquanto isso, Varden apareceu de repente no corredor do prédio e se aproximou de Park com uma aura azul. Marley lembrou Park de focar e disse para ele considerar a situação de Agari. Park pensou que Varden estava indo atrás dele. Varden usou uma habilidade que parecia ser uma habilidade de gravidade, forçando Agari a se ajoelhar. Varden se aproximou de Agari e lhe disse que aquele era o peso da responsabilidade de um pai para com seu filho, perguntando se ela sabia como seu pai se sentia. Agari apenas respondeu a Varden que não sabia nada sobre seu pai, e Varden se sentiu mal por ela. Ele disse a ela que seu pai a estava observando do céu. A situação ficou um pouco desconfortável, mas Varden sacou sua espada e se preparou para matar Agari. De repente, um som de disparo ecoou e acertou a perna de Varden. Descobriu-se que Park estava usando sua arma para disparar entre as lacunas na armadura de Varden. Park ordenou que sua equipe avançasse em direção a Varden, não para atacá-lo, mas para salvar seu companheiro e escapar do alcance de Varden. Varden tentou impedir a fuga deles, mas Park conseguiu acertá-lo na cabeça com sua pá. Park ordenou que todos os seus companheiros escapassem da prisão primeiro e dissessem a Friday para vir até ele. Varden tentou detê-los, mas Park usou sua pá para virar o chão, fazendo Varden voar para longe de seus companheiros. Varden ficou surpreso com a tomada de decisão e a execução de Park, que foram completamente diferentes do que ele esperava do diabo do oráculo. Varden teve que parar isso. Caso contrário, a pior guerra do mundo poderia acontecer. Varden saltou de volta para o prédio para lutar contra Park. Park ficou surpreso por ter acertado a perna de Varden, mas Varden ainda estava se movendo normalmente. Varden estava desapontado com Park e falou sobre seus pensamentos sobre ele, mas Park estava apenas pensando calmamente sobre como derrotá-lo. Varden tirou seu livro e usou uma de suas habilidades, um genjutsu chamado A Primeira Vez que Minha Filha Me Chamou de Pai. O que fez Park lembrar de sua memória passada, a primeira vez que chamou alguém de pai. Park ficou emocionado com a lembrança e não conseguiu se mover. Varden de repente tirou seu capacete, revelando que ele era o velho, o zelador da prisão. O nome de Varden era Pai, um segundo A-rank, e sua habilidade era a habilidade de memória, que convertia as emoções que ele sentia em sua vida em magia e as entregava de forma absoluta para outra pessoa. Em outras palavras, Pai era forte. Park ficou surpreso com a aparência do velho que, na verdade, era o Varden. Varden expressou sua decepção com Park, a quem ele pensava que se tornaria seu genro e lhe traria um neto. Park ficou desconfortável com os pensamentos antecipados de Varden, e justo quando Varden estava prestes a atacá-lo, uma chama surgiu do corpo de Park e jogou Varden para longe. Marley ajudou Park e fez uma provocação sobre ele estar chorando, mas Park pediu silêncio devido à habilidade de Varden. Park percebeu que a verdadeira habilidade de Varden era transformar suas emoções em mana, o que ele podia usar para se fortalecer ou enfraquecer seu oponente. Se ele intensificasse suas emoções,
ficaria ainda mais forte, o que ele fez ao olhar seu álbum de família. Park achou que a habilidade de Varden era suja. Enquanto isso, Friday estava decepcionado por seu frango já estar frio e encharcado, perdendo a vontade de comer. Karen pensou que eles tinham uma chance de vencer a luta com Dora, mas Friday estava apenas brincando com eles para poder aproveitar o frango mais tarde. Apesar disso, Dora insistiu que não saberiam se não tentassem, e Friday avançou em sua direção. No entanto, Friday rapidamente criou distância quando Dora tentou usar sua tática fofa e percebeu que o alcance de sua habilidade era de apenas cerca de 2 metros. Ele então correu em direção a Karen e o golpeou rapidamente, disparando um mentos em Dora quando ela tentou intervir. Friday então deu um chute em Dora, deixando Karen preocupado com ela. No entanto, Friday correu de volta para Karen e o socou novamente. Karen se perguntou por que ainda não conseguia usar sua habilidade, mesmo estando à beira da morte. De repente, ele usou sua habilidade e exigiu que ele tivesse que salvar o mundo, criando um golem da tribulação BAP. No entanto, sua memória o traumatizou, fazendo com que sua habilidade falhasse no meio do caminho. Friday entendeu os sentimentos de Karen, mas ainda insistiu que ele mesmo havia escolhido um novo caminho e avisou Karen sobre os perigos de permanecer estagnado. Ele estava prestes a dar o golpe final em Karen quando Dora gritou para ele parar e chamou o nome de Karen. De repente, a equipe de Park chegou ao refeitório e se surpreendeu ao ver que Friday havia derrotado Karen e Dora. Cindy disse a Friday que Park precisava da ajuda dele. No caso de Gero, ele estava aterrorizado e se escondendo de um cavaleiro chamado Oodi. Gero sabia da habilidade de Oodi e, por mais inteligente que fosse, não tinha como escapar dele. Oodi de repente fechou o zíper do capô e, quando o abriu, se transformou em um lobo. Oodi destruiu a parede em que Gero estava se escondendo, mas Gero conseguiu sobreviver enquanto protegia Monji. A habilidade de Oodi é vestir roupas feitas de pele de animal, e se ele fechar o zíper até o final do cabelo, ele pode se transformar no animal da qual a roupa é feita. Oodi estava animado para matar Monji, pois sua roupa de couro era uma coleção rara. Gero insultou Oodi por achar eticamente aceitável matar uma criança. Oodi respondeu que Monji era um prisioneiro, e fechou o capô para se transformar em um polvo, usando seus tentáculos contra eles. Voltando a Park, Varden ficou surpreso ao ver Marley sair de dentro de Park e se perguntou quem ela era. Varden usou sua habilidade para fortalecer sua equipe, e seus companheiros despertaram. Varden ordenou que eles impedissem a fuga da equipe de Park. Park provocou Varden dizendo que ele não poderia fazer isso sozinho e precisava da ajuda de sua equipe. Varden mencionou os boatos que ouviu sobre Park, dizendo que ele era bom em enganar as pessoas e tinha um temperamento ruim. Park se sentiu mal por o mundo pensar tão mal dele, e Marley riu dele. Varden liberou uma explosão de sua espada enquanto pensava em sua memória antiga de quando descobriu que o namorado de sua filha era um delinquente. Park conseguiu desviar da explosão e pensou que o ambiente não estava a seu favor, então precisava mudar o local da luta. De repente, Park teve uma ideia e correu em direção a Varden, prendendo sua cabeça com a pá. Park então o chutou para o céu, e Varden foi lançado para longe. De repente, Friday apareceu do céu e usou seu poderoso ataque, Sparkling Lariat, para derrubar Varden em uma área florestal. Friday e Park uniram forças para derrotar Varden, enquanto Park dizia a Friday que a cerveja neste mundo era melhor. Varden ficou surpreso ao ter que lutar contra Friday, seu ex-colega. Friday apontou que, como não eram mais colegas, ele poderia usar todo o seu poder sem se preocupar com regras e classificações. Eles estavam prestes a começar a luta. Enquanto Park destruía Varden e o chutava em direção a Friday, Friday o pegou e o virou para o chão. Varden imediatamente usou sua habilidade e abriu seu álbum, mas Park jogou sua pá contra o livro para impedir que ele usasse sua habilidade. Park e Friday aproveitaram a oportunidade para se aproximar de Varden. Park usou sua pá para atacar Varden, enquanto Friday observava orgulhoso, pensando que Park havia melhorado muito e talvez o superasse. Varden continuava sendo destruído por eles, mas pensava que precisava cortar o fluxo e liberar uma habilidade. No entanto, Park ordenou que Marley impedisse Varden usando sua chama e o derrubasse. Park e Friday tentaram continuar seu fluxo e atacar Varden enquanto se preparavam. Ambos usaram a técnica Jojo contra Varden rapidamente,
até que sua armadura começou a rasgar. Enquanto a equipe de Park tentava escapar o mais rápido possível pelo caminho da prisão, Junius lembrou de encontrar Gelro e Monji rapidamente. Júnior explicou que a situação estava crítica, já que Karen frequentemente ia ao Império Veron, o que significava que um estava perto da prisão e poderia exterminar todos eles sozinho. Júnior também se preocupava sobre como Park e Friday conseguiram derrotar o pai e escapar juntos. Voltando à luta, Park e Friday estavam cansados, mas Varden parecia estar perfeitamente bem, embora eles tivessem acertado seus ataques. Varden os avisou que não poderia desmaiar e mostrou seus músculos das costas, afirmando que a responsabilidade de um pai era forte. Varden não cairia enquanto tivesse uma criança para proteger. Park achou que a situação estava ruim e disse a Friday para fugir. Eles começaram a correr juntos e pensavam em um plano para derrotar Varden. Park pensou em duas coisas que poderiam derrotar Varden. Primeiro, tomar as crianças de Varden como reféns, mas como eles não sabiam nada sobre o passado de Varden, esse método não poderia ser usado. Em segundo lugar, usar uma arma, já que a armadura de Varden estava quebrada, o que era uma chance perfeita para matar Varden imediatamente. No entanto, Park estava preocupado, pois, como Varden sabia sobre sua habilidade com a arma, ele poderia desviar de um ferimento fatal. Friday perguntou a Park o que ele deveria fazer. E Park comandou que ele impedisse Varden de se mover por 0,5 segundos para que Park pudesse perfurar o coração de Varden.